Tudo bem com vocês? Cambadinha de leve, todo mundo tranquilo? Eu tô aqui na minha casa, camiseta, bermuda, certo? Quarentena, não estou da maneira que eu queria, mas estou da maneira que preciso estar, certo? Espero que vocês também estejam colaborando de alguma maneira para esse momento aí, certo? Mais uma aula que estamos elaborando online para vocês. Espero que a última tenha esclarecido as dúvidas que vocês precisavam sobre a questão das gerações, né? Então, tendo sequência agora das gerações, falaremos sobre RH também, mas falaremos sobre motivação e liderança, tá? Que é outro assunto bem legal aí pra gente abordar em relação aí a essa questão mesmo, né? De RH, ok? Independente de tudo que está acontecendo aí na mídia, independente de tudo que está acontecendo pelo mundo, né? Vamos continuar aí com a cabeça firme, pensamento positivo, e daqui a pouco a gente passa por essa, ok? Então, roda a vinheta aí. Não! Então, falaremos então sobre, né, essa questão mesmo aí de motivação e liderança, né? Que é um assunto muito legal, né? Motivação, ele é uma palavra que vem do latim, né? Meio que se a gente for olhar para o significado da palavra motivação, ela quer dizer motivo, né? Tudo aquilo que tem que é móvel, né? Tudo aquilo que sai de um local para outro. E quando a gente separa a palavra motivação, nós temos a palavra motivo e ação, né? Que quer dizer assim, se movimentar por um objetivo, né? Motivo, ação, se movimentar por um objetivo. Então, não tem como todos os trabalhadores, todo mundo que entra no mundo corporativo, ou enfim, independente de mundo corporativo também, todos nós somos movidos por motivação. Todos nós temos um motivo, temos uma meta, temos um desejo, temos algo, né? Temos algo que queremos fazer, que dá sentido, né? Dá sentido à vida. Quando a gente é criança, a gente tem uma motivação por aprender, ou enfim, por algo do tipo. E quando a gente é adolescente, a gente tem aquela motivação por ser independente e tudo mais. E aí é quando a gente começa a estudar, começa a conhecer coisas novas e tal, né? Se a gente for falar mesmo só do mundo corporativo, nós temos a questão mesmo assim, de quando a pessoa começa a trabalhar, ela já começa a ter primeiro assim, né? Ele tem as motivações deles. A primeira motivação mesmo a gente olha muito pela pirâmide de Maslow, ok? Que aparecerá para vocês aqui, tá? O gráfico da pirâmide de Maslow. E esse gráfico aqui da pirâmide de Maslow, ele representa muito os degraus, né? Assim, os degraus assim de conquista, né, do trabalhador ou do ser humano, enfim, né, que ele sempre quer conquistar algo. Então a gente parte dos princípios mesmo assim, das necessidades básicas dele, né, que a gente olha assim, da questão das necessidades básicas fisiológicas, que é a cadeia aqui, olhando para a pirâmide de Maslow, a gente vê isso aqui muito aqui embaixo, né? Que é salário, a vida pessoal mesmo, condições físicas de trabalho, né? A questão mesmo de dentro de casa, da comer, beber, necessidades fisiológicas, né? Número 1, número 2, número 3, dependendo aí se a pessoa tem esse hábito também. Número 3, sexo. Tudo que é necessidade fisiológica, né? As pessoas já, a primeira parte da pirâmide, entendeu? Vamos dar um exemplo simples, que eu já dei esse exemplo em sala de aula. Se a pessoa está a fim de ler um livro, ele já está em um patamar de necessidade que já pode ser acima da fisiológica, né? Já começa a ser uma necessidade social. Ele começa a ler um livro, ele quer ter argumentos melhores, ele quer ter uma cultura melhor, melhorar a cultura, enriquecer a cultura. Então ele acaba, vamos lá, vai ler um livro. Se ele tiver com vontade de ir no banheiro, tiver com vontade de fazer o número 2, ele tiver com vontade de cagar, ele não consegue ler, entende? Então assim, primeiro temos algumas necessidades básicas. Após as necessidades fisiológicas, nós temos as necessidades de segurança para quem trabalha. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou lendo aqui algumas coisas, né? Porque nada está aqui nessa cabeça brilhante, do nada assim.
Então, assim, aí depois vem as necessidades de segurança, ok? Da pirâmide de Maslow. Necessidade de segurança já é questão mesmo assim de ter um local para morar, segurança da família, né? Não segurança só contra roubo e furto, essas questões, também uma segurança contra chuva, passar um frio, enfim, né? Ter as necessidades de segurança de casa, ok. Uma vez que ele já estabeleceu a questão das necessidades fisiológicas e pulou de patamar para as necessidades de segurança, o próximo patamar dele é necessidade social. Então ele já quer se relacionar, ter relações interpessoais, né? Aí já é uma pessoa que dentro da empresa, ele já começa a pensar em galgar cargos de liderança, entende? Porque daí já começa a querer ter essa necessidade social. Eu preciso estar no meio das pessoas, então eu já me vejo uma pessoa que consegue já liderar equipes, né? Então, necessidades fisiológicas, eu trabalho para levar comida para dentro de casa. Uma vez que eu já estou levando comida para dentro de casa, eu começo a trabalhar para ter uma casa de verdade, de fato, né? Que normalmente as pessoas moram de aluguel ou algo do tipo para começar mesmo a subir patamar. Uma vez que eu comprei minha casa, já estou ali, beleza, já as necessidades de segurança já começaram a ser estabelecidas, já começaram a ser atendidas, né? Aí começam as necessidades sociais, então ele já começa a querer ter um cargo na empresa. Uma vez que ele consegue esse cargo na empresa, ele já pula para uma outra necessidade que a gente chama de necessidade de ego. Tá? Então ele já começa a ter uma necessidade de inflar o ego. Realização, reconhecimento, status, o cara ser um líder já não basta mais. Ele tem que ser um gerente, ele tem que ser um diretor, ele tem que estar ali. Já é aquele cara que ele gosta de colocar aquele cargo de gerente dele no LinkedIn. É aquele cara que já quer um status. Não estou falando que é bom ou ruim, tá? Estou falando sobre a evolução em relação à motivação para o trabalho. E daí, a partir daí, uma vez que ele já chegou nesse patamar, ele já começa já a tentar suprir a necessidade dele de autorrealização. Aí o trabalho em si, responsabilidade, progresso e crescimento. Então aí, se ele já vê que a empresa que ele trabalha é uma empresa que só o cargo de diretoria para ele já não dá, ele já quer ser sócio em uma empresa, ele já quer algo a mais. Então é bem assim que segue na questão da pirâmide de Maslow, tá? Só que até mesmo dessa maneira, por mais que a pessoa tenha sua motivação, ela precisa que a empresa trabalhe de uma maneira que incentive ela a ter cada vez mais vontade de atender essas necessidades da cadeia, né, da pirâmide de Maslow, e sempre ter uma motivação, porque a motivação, eu escutei isso, uma frase, não lembro de quem é agora, mas depois eu até falo para vocês, que fala que motivação é igual banho, né? Acaba o efeito e por isso que a gente precisa tomar banho todo dia. Então a motivação também ela precisa ser renovada a cada dia. E tem uma responsabilidade muito forte da empresa em cima disso, tá? Porque não basta que eu tenho uma necessidade e eu tenho aquela motivação para trabalhar, para pagar minha faculdade. Ok, é uma motivação. Só que de que adianta eu ter o salário para pagar uma faculdade e a empresa que eu trabalho não me libera num horário em que me possibilite ir para a faculdade? Isso já não adianta muito. Então é em cima disso que eu falo para vocês, é em cima disso que a gente vai estudar aqui, o papel da empresa para ajudar o funcionário a ser motivado, a ter essa questão assim de se ele tem uma meta, a empresa de alguma maneira ajudá-lo a alcançar essa meta, tá? Então incentivo para motivação, as empresas conseguem por dois caminhos, tá? Tem o caminho do incentivo por meta mesmo, incentivo por meta. Se você chegar a tanto da sua produção, você ganha um bônus. Se você chegar a tanto da sua produção em tantos meses, a gente paga uma mensalidade da sua faculdade, caso o funcionário seja um aluno também, né? Ou também tem a meta por coação, que infelizmente, é a meta que é mais usada nas empresas, que é por coação.
O que é a meta por coação? Trabalha, faz isso direito, senão te manda embora. É exatamente isso. Eles coagem o colaborador para que o colaborador ele tenha o incentivo pelo medo. Eu vou fazer, senão eu sou mandado embora. Eu não vou faltar, senão eu sou mandado embora. Eu não vou chegar atrasado, senão eu vou ser mandado embora. Não precisa ser desse jeito. Por mais que infelizmente as empresas trabalhem assim, não precisa ser dessa maneira. Tá? Podemos criar ferramentas nas empresas que incentivem o funcionário de uma maneira colaborativa, né? De uma maneira que ele tenha motivações para trabalhar, que ele tenha um ambiente, um clima legal para trabalhar. Tá? Então vamos lá, fatores de motivação. Né? Nós temos a motivação pessoal, tá? Aquele em que a empresa ela faz de tudo para levantar a questão do colaborador em si, né? Instalações legais, horários de descanso, a própria empresa ser um ambiente legal para trabalhar, almoço na empresa, enfim, tudo aquilo que pessoalmente para o colaborador dentro da empresa faz com que ele tenha vontade de estar ali, faz com que ele se sinta parte daquilo, importante naquilo, né? Metas internas, um próprio ambiente com o próprio líder, todo mundo assim incentivando ao máximo aquele colaborador. Então isso são metas pessoais. Fatores motivacionais de bens. Então aí numa dessa a empresa já disponibiliza um veículo para o colaborador trabalhar, para não precisar usar veículo próprio. A gente dá um carro para você enquanto você trabalhar aqui, você usa um carro da empresa e o combustível também é por conta da empresa. Existem empresas que trabalham desse jeito. Nós mudaremos você para uma outra cidade e pagaremos um aluguel para você. A gente paga para você a mensalidade da sua faculdade, por exemplo. Então aí já é algo de bem, né? Que o colaborador, além de ter um ambiente legal para trabalhar, ele ainda ganha algo para ele, algum bem para ele. Temos também um outro fator motivador que é o da família. Então, assim, convênio, seguro de vida, pagar a escola dos filhos, enfim, tudo que envolve a família, um clube, enfim, tudo que envolve família também, que é um bem para a família, não só para o funcionário, é algo também usado como fator motivacional das empresas. Tem também o fator profissional, certo? Que aí a empresa tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Para o fator profissional, o colaborador ele precisa entender, precisa estar claro para ele qual o caminho que ele vai seguir, que ele deve seguir para chegar no patamar e qual patamar ele consegue chegar profissionalmente na empresa. Vamos lá. Uma vez que ele entra na empresa, a empresa ela precisa deixar claro para o colaborador quais são suas metas, algo que eu já falei para os meus alunos principalmente sobre missão, visão e valores. Isso deve estar muito claro para o funcionário, muito claro para o colaborador. Porque se o colaborador não sabe as metas, os objetivos da empresa, como é que ele tem certeza de que está fazendo um trabalho bom? Não tem. Não tem. Então, assim, metas anuais, metas mensais, plano de crescimento, plano nos próximos 5 anos, o próprio plano de negócio, se a empresa puder mostrar para o funcionário, é algo legal, porque o funcionário consegue entender e se encaixar, onde ele consegue colaborar, onde ele consegue ajudar a empresa em relação a isso. Tá? Também precisa deixar claro para o colaborador quais são os degraus que ele precisa passar e até onde ele pode chegar na empresa. Ele pode começar como um assistente, ir para um analista, né? Ir para um líder, supervisor, coordenador, gerência, diretoria, presidência, enfim. Qual é o caminho que o colaborador precisa seguir para alcançar as metas pessoais dele, ajudando a empresa nas metas de plano de negócio, né, as metas da companhia. Então a empresa precisa deixar muito claro isso para o colaborador, porque é o seguinte: se o colaborador olha para aquilo e ele vir que não é o que ele quer para a vida dele,
Fácil, ele consegue sair dali, ele já consegue montar um plano para ele sair da empresa. Ele consegue montar um plano para, aqui então eu consigo chegar até líder, eu faço o meu plano de carreira como líder até aqui. Daqui para frente eu tento em outra empresa, ou enfim. As coisas precisam estar claras para o funcionário, tá? As coisas precisam estar claras. As empresas normalmente deixam de qualquer maneira. Um outro tema que depois a gente vai falar também muito, que é treinamento. Um funcionário mal treinado, que ele não consegue desempenhar o trabalho de uma maneira eficiente na empresa, ele também se desmotiva. Tá? É um fator também que desmotiva totalmente o colaborador, é quando ele sente que ele não está sendo treinado, preparado pela empresa para trabalhar, só que ele é cobrado em cima de meta, em cima de produção dele. Como o cara vai produzir? Né? Como é que o cara consegue produzir 100% o que a empresa quer, se a empresa não treinou, se a empresa não deixou ele num nível de excelência para que ele seja eficaz? Então isso também é legal da gente trabalhar, mas eu acredito que isso seja um trabalho muito mais para a sala de aula. Além do fator motivacional, nós falamos dos fatores motivacionais: pessoal, de bens, família, profissional, tem também o de status, né? O fator motivacional de status é você dar um status para aquele colaborador, dar para ele um título de gerente, dar para ele um título de destaque do mês, dar para ele um título de melhor performance do mês. Então isso, para o funcionário, um reconhecimento. Em algumas empresas grandes que têm intranet, né, que tem aquelas publicidades internas, eles conseguem colocar o nome do funcionário e levantar mesmo assim a questão da estima do funcionário, colocando: esse colaborador criou tal coisa, ou bateu a meta em 100%, 200%, e isso mostrar para os outros colaboradores. Isso é uma coisa legal também, que status, né, dá para o colaborador aquela sensação de que, caramba, eu fiz algo bom e eu estou sendo reconhecido pela empresa, que já é o próximo fator motivacional, que é o reconhecimento. Tá? As empresas têm um sério problema para reconhecer funcionário. Por quê? Não é muito problema da empresa a questão de não reconhecer o funcionário. É muito do profissional que ali está como líder. Tá? Que a gente está falando de motivação, falaremos sobre líder. Isso, normalmente, igual nas minhas aulas, nós passaremos por isso de uma maneira sem chocar. O líder precisa reconhecer. Só que ao mesmo tempo o líder não quer reconhecer o profissionalismo e a dinâmica, o empenho daquele colaborador, com medo do colaborador tomar o seu lugar. Isso é uma pior merda que o líder pode fazer. Porque ele perde a equipe, a empresa perde a equipe, perde um colaborador excelente que está ali trabalhando e fazendo de tudo para garantir as metas e o resultado da empresa. Então, por falta de reconhecimento, o colaborador ele não consegue desempenhar melhor, né, o trabalho dele. Né? Então, olha só, em cima desses fatores motivacionais, a gente vê que a questão da motivação de produzir, né, é de força de desejo de alcançar o objetivo individual, né? Isso é expectativa. Vamos pensar bem assim. Então, a força do desejo de alcançar um objetivo individual, isso na meta pessoal, né? na motivação do colaborador em si, é uma expectativa. Tá? As relações percebidas entre produtividade e alcance do objetivo individual, pensem no seguinte: se você deu um objetivo para o colaborador de fazer 100 camisetas num dia, e ele faz isso ou ultrapassa isso, ele precisa de uma recompensa para ele ter aquela sensação percebida, perceber que ele produziu e chegou naquele objetivo e perceberam que ele chegou naquele objetivo. Então eu preciso da recompensa, eu preciso de algo tipo uma meta, né? Eu preciso assim, o que é para ser feito, uma vez que foi feito, eu preciso reconhecer que foi feito. Tá? Então isso é outra coisa, a recompensa sobre aquilo que foi feito, inclusive das merdas, tá? Eu não sou contra, não falo punição, mas tem que estar claro para o colaborador que ele errou, ok? E a capacidade percebida de influenciar seu próprio nível de produtividade. Então isso em relação às expectativas e às recompensas. Pensa no seguinte: ele tem uma expectativa de que ele ganhará o salário dele no mês, ok?
ele bate a meta e ele é recompensado, além do salário, ele é recompensado com algo a mais. Então, isso aí ajuda na capacidade dele aumentar a sua produtividade para o próximo mês. Né? Eu falei muito sobre isso em sala de aula com os alunos, se eu não me engano, na última aula. Falei muito sobre isso, né? De se o colaborador ele tem uma expectativa, ele consegue produzir além daquilo e ele tem um reconhecimento, uma recompensa acima daquilo, isso gera nele uma satisfação e uma vontade de para o próximo mês ele fazer a mais, porque meio que você colocou uma cenourinha para ele correr atrás, né? Você colocou para ele um objetivo, se você fizer de novo, você terá essa recompensa de novo. Então é muito isso, essa questão mesmo assim de motivação, tá? Além da motivação, para ajudar-nos na motivação, o colaborador é o seguinte, ele chega com as suas motivações pessoais, ele precisa do incentivo da empresa para motivações profissionais, ok? Isso deve estar muito interligado. Objetivos pessoais, meta, motivação pessoal. Objetivos profissionais, meta, reconhecimento, plano de carreira profissional. E cara, 70% ou mais disso é responsabilidade da liderança e gerência. Então aqui a gente entra no fator liderança de fato, que a liderança ajuda e colabora para que o funcionário, para que o colaborador consiga se empenhar e ter cada vez mais produtividade de ambos os lados. Ele sinta que está produzindo e a empresa também consegue perceber em cima disso que ele também está produzindo. Então vamos lá, liderança. Devemos perceber algumas coisas do tipo. Existem coisas em empresas que não é o fator que motiva o funcionário a trabalhar. Por exemplo, se no escritório ou dentro do galpão onde o pessoal trabalha tem uma garrafa de café. Quero café! Ok? Copinho do lado, garrafa de café. Quando o colaborador quer ir lá, ele pega o cafezinho dele, toma e continua a trabalhar. Não existe funcionário que vá para a empresa trabalhar pensando assim, eu vou trabalhar porque lá tem café. Não. Mas, uma vez que tem o café naquele local, tenta tirar para você ver. Sabe, o cara, até tem pessoas que não tomam café em casa. Mas chega na empresa, ele vê que tem aquela garrafinha de café para eles, ele quer beber. E aí que chega na questão de que chega alguém e do nada tira aquela garrafa de café do local. Pronto. Já é motivo para desmotivar. Tiraram o nosso café. Cadê o café? Eu quero café. Né? Então esse é um fator bem simples, né? Porém bem complicado se não for seguido. Tá? Então precisamos prestar muita atenção nessa questão. Então nós temos a liderança por coação, né, que é forçar ou fazer algo sem aceitação, imposição, mando. Estou mandando, quem manda aqui sou eu. Né? Esposa faz muito isso com a gente, mas não vem ao caso. Por pressão, né? Coerção mesmo, ameaça, forçar a aceitação, se não fizer vai ser mandado embora, esse tipo de coisa. Persuasão, né, prevalecer com o conselho ou indução de mudar a cabeça. Veja bem, se fizer por esse lado é melhor, faz assim, tenta fazer aquela lavagem cerebral em cima do funcionário. Sugestão, né, que é aquela questão mesmo do propor algo sem forçar para aceitação, né, tipo, se fosse eu faria dessa maneira. O que você acha? Me dá sua sugestão. Por mais que a última palavra seja do líder. Mas ele faz com que o colaborador ele tenha, de certa forma, uma participação nisso. E emaculação, que é tipo imitar com vigor para igualar ou ultrapassar o espontâneo. Por exemplo, gente, vamos lá, seria legal isso daqui. O que vocês acham? Você não acha que seria legal? Meio que ele monta um ambiente, um cenário legal, que todo mundo acaba se contagiando com aquilo e o serviço sai um pouco mais tranquilo, tá? Então tem esse tipo de liderança, assim, que é legal aparecer aqui para vocês, um quadrinho falando sobre essa questão para vocês, tá? Que são os tipos de influência que o líder tem em cima dos colaboradores. Então, o que o líder deve ser, galera?
O que ele precisa ser? Ele precisa gerar admiração, tá? As pessoas precisam admirar um líder, tá? Pensem aí agora num líder, uma pessoa que não é questão de que ele é um chefe de vocês, mas uma pessoa assim que gera admiração, que vocês admiram pelas atitudes, pelo que fala, errando ou acertando, mas é uma pessoa que vocês admiram. É aquela pessoa que vocês pensam assim, nossa cara, se eu seguir os passos semelhantes ao que ele seguiu, as coisas darão certo para mim também. Então assim, esse é o líder, ele deve gerar admiração, deve gerar aquela sensação aquela vontade das pessoas de segui-lo. Ele deve ser colaborativo, não adianta ser aquele cara que ele só manda fazer. Ele tem que ajudar a fazer, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que incentivar a fazer, ele tem que colaborar para que aquela meta ser batida, aquele produto, enfim, aquele serviço seja realizado da melhor maneira. Então ele tem que colaborar para que aquilo aconteça. O líder tem que ser companheiro. Não adianta aquele líder que ele está ali, vamos lá, vamos dar algo errado, ele joga tudo nas costas do colaborador e fala, se vira, posso fazer nada agora não. Problema seu. Quem errou foi você, não fui eu que errei. Então, isso também é uma atitude que não tem como ser a atitude de um líder. O líder precisa ser companheiro, nas horas boas, nas horas ruins, porque se no momento que está tudo ruim, ele está do lado do funcionário, do colaborador, ele na hora também, em qualquer um outro momento, o colaborador terá confiança nele, entende? E outra coisa também, ele precisa ser amigo, Ele tem que ser amigo. Não, vamos lá, aqui é só profissional, não tem como, amizade, negócios à parte. Cara, de alguma maneira, o líder precisa ter um vínculo de amizade, de alguma maneira, nem que seja uma amizade profissional com o colaborador. Porque senão fica algo muito frio, cara. Imagina o seguinte, o colaborador chega para trabalhar, mas o filho dele está internado. Se é para ser profissional, deixa as coisas pessoais para o lado de fora, ele não está nem aí. O líder não está nem aí, ele quer que a pessoa produza como uma máquina, mas não, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eu preciso me importar também, não tem como eu exigir o máximo do colaborador se ele está com um parente enfermo, com um parente internado, não dá, gente. Então o líder precisa ser amigo dessa pessoa também, Só que além de ser amigo, além de ser companheiro, além de ser uma pessoa que as pessoas seguem, além de ser um tipo de líder que é admirado, ele precisa cobrar o resultado. Não adianta ele ser tudo isso e ele não cobrar o resultado. Ele tem que cobrar o resultado. Então, fatores que o líder consegue utilizar para gerar a motivação em cima do colaborador é incentivo. Vamos lá que dá, por mais que, por exemplo, agora aqui, vamos gente, essa quarentena vai passar, esse coronavírus será vencido aqui, nós temos médicos e cientistas no mundo inteiro, inteligentíssimos, que conseguem gerar a cura disso, por exemplo. Elogio é um outro, incentivo, elogio, gente, vamos elogiar, isso eu já falei em sala de aula, entendeu? Por mais que as pessoas não sejam, por exemplo, vamos lá, elogiar a beleza. Por mais que as pessoas não sejam tão lindas quanto eu. Mas precisamos elogiar, não é ser falso. Não é ser falso. Vamos lá que a pessoa... Vamos trazer para esse lado da beleza mesmo. A pessoa não é tão bonita, mas ela é uma pessoa agradável e tal. Fala, cara, sua companhia é tão boa, você é uma pessoa tão agradável, não precisa mentir, falar, você é tão lindo. Ai, como eu amo você. Não, cara. Entende? Nós precisamos elogiar, mas elogiar o que de fato deve ser elogiado. E reconhecer. Precisamos ter parceria. O líder precisa ter parceria com aquele colaborador, Então ele precisa incentivar, precisa elogiar, precisa ser parceiro. Ele precisa passar um certo poder para aquele colaborador. Não adianta aquele líder que só ele quer decidir as coisas. Não, ele também precisa passar para o colaborador aquela sensação, ou mesmo fazer com que o colaborador se sinta e seja útil, seja parte do time, que ele tenha colaborado para que aquilo acontecesse, Então é passar o poder, é delegar e acompanhar. Tem aquele líder que só ele quer fazer as coisas, não, deixa comigo que eu resolvo. Não, cara, deixa a equipe resolver também. Acho que as pessoas também, a sua equipe também pode resolver. Mas e se o cara fizer algo errado? E daí, cara? Você como líder nunca errou?
né? Será que um líder que esteja assistindo esse vídeo aqui agora nunca errou, nunca tomou uma decisão errônea, nunca tomou uma decisão precipitada? Claro que já, meu. Claro que já. Entende? Então assim, por que não deixar um colaborador seu se desenvolver como líder também nessa questão? Só que não é delargar. Nós temos o delargar, que é largar lá se o cara errou. Ah, não, o problema é seu. E temos o delegar e acompanhar. Você está indo por esse caminho, se eu fosse você eu iria por esse. Ó, cuidado com isso daqui. Você conseguir mostrar para eles de alguma maneira indireta pontos que você também errou como líder. Mas não pode tirar isso do colaborador, deixar ele totalmente de fora das decisões. O colaborador, para ele ser motivado, ele precisa participar das decisões. Ele precisa se sentir parte do time de verdade, não só uma ferramenta que você usa quando precisa. Sabe? Você precisa fazer com que ele se sinta útil. Essa é a palavra. Tá? E aí você deixa ele participar do processo. Faz ele se sentir importante, não é se fazer sentir importante, mas que você não dá importância para ele. Galera, uma coisa eu falo sempre, até para quem foi subordinado a mim. O líder, a equipe sem o líder, ela segue com o processo normal. O líder sem a equipe não consegue. Sabe, imagina numa fábrica que tem um líder e 10 funcionários. Se o líder falta, os 10 funcionários tocam a operação. Né? Agora, se os 10 funcionários faltam, um líder sozinho consegue tocar a operação? Não, cara. Então, a gente precisa começar a ter esse tipo de sensibilidade. Né? A equipe é muito importante. Muito importante, tá? E importar-se com a vida pessoal do colaborador. Né? Que é o que eu falei agora há pouco. Não adianta. Ah, não. Deixa seus problemas pessoais para o lado de fora. Um pai deixará de pensar no seu filho que está internado? Um filho deixará de pensar na sua mãe e no seu pai que estão acamados? Não deixa. Então não vamos exigir isso, senão a gente volta lá para aquela era de que quando o colaborador ele era visto como máquina. A gente acaba voltando para essa era aí, tá? Não podemos deixar isso acontecer. O plano de carreira, igual eu falei lá no caminho, no caminho, acabei de ler aqui no caminho, estou falando no caminho. Como a gente viu anteriormente, ele tem que deixar claro o caminho a seguir, tem que deixar claro as metas a bater e tem que informar o que espera do colaborador. Tá? Não adianta só pegar o colaborador, jogar lá no meio do processo e fazer com que ele se vire. Isso definitivamente não é o caminho que um líder deve fazer. Tá? Estou fazendo aqui de uma maneira mais simplória aqui para vocês, tá? Para esse vídeo também não ficar um vídeo tão chato. E claro que a gente retoma isso daí, a gente retoma no grupo do WhatsApp que a gente tem, com perguntas, vocês podem fazer perguntas sobre o vídeo para mim e a gente vai tirando as dúvidas ali, tá? Uma outra ferramenta que o líder tem e ele precisa usar a seu favor, e também a favor da empresa e a favor da equipe, é o feedback. Tá? Que é o retorno mesmo, assim, informações que retornam para o colaborador, se ele está bom, se ele está mal, o que ele precisa melhorar, quais são os pontos fortes e pontos fracos do colaborador, meio que uma análise SWOT de cada colaborador. Para os meus alunos, análise SWOT eu já passei para eles. Para quem está vendo esse vídeo e não é meu aluno, pode perguntar aí no comentário que eu explico o que é análise SWOT, dou algumas ferramentas do que é análise SWOT para esclarecer para vocês, ok? Então, assim, só que esse feedback, o interessante é ser 360 graus. Como assim, Ciel, 360 graus? Não só o líder falar pontos positivos, negativos, o que espera, o que não espera do colaborador. É legal o colaborador também falar do líder. Tá? Eu já passei por feedback 360 graus dos dois lados, né? Eu com a minha equipe, eles dando feedback para mim, eu também com os meus superiores e dando feedback para eles e recebendo. Isso é muito bom, sabe? Isso faz com que a equipe ela fica mais unida, sabe? Assim, você ter aquela liberdade de chegar para um líder seu, né, para um gerente ou para um coordenador seu e conseguir falar para ele, mas essa maneira que você faz gestão não é legal, sem aquele medo de ser mandado embora, né, porque normalmente a gente não fala nada com medo de ser mandado embora. Mas a empresa tendo essa política de feedback, que o colaborador pode tranquilamente falar com o seu líder que ele não será punido pela verdade, né, isso é muito interessante, tá? Só que é o seguinte,
o feedback, principalmente do líder, né? A gente não pode exigir isso muito de um funcionário, por exemplo, mais manual, né? Não estou desmerecendo ele. Se ele está lá fazendo algo manual, porque ele é, desculpa a palavra, mas ele é foda naquele trampo manual. Só que ele não é uma pessoa muito analítica, então não espere dele a sensibilidade na hora de falar. Né? Tem pessoas que são extremamente profissionais, pessoas boas pra caramba no que fazem, só que é um hipopótamo numa loja de louça quando o negócio é falar. Ele fala, machuca mesmo, já era, só que é na honestidade dele, né? Ele não tem muito filtro para falar as coisas. Já o líder, ele precisa saber como dar esse retorno, ok? Nós temos também a questão de dar um feedback no momento de algo errado que aconteceu. Porque o líder, tudo bem que ele tem que incentivar, ele tem que ser amigo, ele tem que fazer com que as pessoas se sintam capazes, se sintam alegres, com que as pessoas gostem do ambiente de trabalho. Só que ele também tem que cobrar resultado. Na hora de cobrar resultado, principalmente de um erro, irmão, é um dos momentos mais difíceis para um líder. Por quê? Normalmente o colaborador leva pelo lado pessoal. Cara, você errou nisso daqui. Olha aqui o que aconteceu. Aquilo é difícil para a gente escutar uma crítica, né? Isso vem de pai e mãe. Quando pai e mãe chamam a nossa atenção, isso já é algo que dói para a gente. Então, para o colaborador, isso também dói. Nós temos 3 fases dentro de um feedback de algo errado para fazer com o colaborador. A gente começa enaltecendo os pontos positivos dele. Por exemplo, mês passado você fez números espetaculares, você é um cara que a equipe gosta, você é um cara... Coloque para eles todo o ponto positivo. No meio disso que o colaborador já está aberto a escutar, nossa, que bom que você vê isso. Claro que eu vejo, você demonstra, você é um cara legal. Porém, nisso aqui você errou. Porém, nisso aqui aconteceu esse erro. Tá? Aconteceu esse erro aqui e a gente precisa resolver esse erro. Não jogar nas costas dele, né? Eu até corrijo o que eu falei assim, você fez esse erro. Não, só que aconteceu esse erro aqui, enquanto você estava no trabalho. E nós precisamos resolver. Me ajuda a resolver? Vamos resolver isso daqui porque está errado. O colaborador já está mais tranquilo, já veio de elogios, ele recebe isso de uma maneira com menos escudo, né? Para isso daí, fiz quase que uma Mulher Maravilha agora. Mas ele recebe isso sem o escudo, fala, não, tudo bem, vamos corrigir, tá? Porque, cara, você é um cara capaz, você já fez coisas legais, e eu acredito que você consegue corrigir isso, entende? Então a dinâmica é elogio, problema, termino com elogio, o cara sai tranquilo, nem percebe que ele foi chamado a atenção. Tá? Isso é algo legal de ser feito na hora de um feedback, ok? Elogio, correção, elogio, tá? Então, só para recapitular esse vídeo aqui que a gente fez hoje, nós falamos sobre motivação, falamos sobre liderança, ok? Motivação, falamos sobre a pirâmide de Maslow, mais um, 2 e... É para aparecer uma pirâmide aqui, cara. Se não aparecer, eu vou dar na orelha do editor, velho. Eu juro que eu dou na orelha dele. Dessa vez eu dou. Na orelha dele. Pirâmide de Maslow. Incentivo por meta ou por coação. Motivação de trabalho, né? Fatores motivadores. Pessoal, bens, família, profissional, status, reconhecimento. A motivação, como eu falei para vocês também aqui, as 3 dimensões básicas de motivação de produzir, né? Que é a força no desejo de alcançar o objetivo, que cria expectativa. A relação percebida entre a produtividade e o alcance de objetivos, que é a recompensa. Capacidade percebida de influenciar seu próprio nível de produtividade e a relação entre expectativa e recompensa, ok? Falamos também sobre os tipos de influência que o líder pode dar, que é por coação, pressão, persuasão, sugestão e emulação, que também eu pedirei para o editor colocar algo aqui. Temos a questão de liderança, que o líder deve gerar admiração, deve ser seguido, colaborativo, companheiro, amigo e deve cobrar resultado. Falamos também sobre fatores de liderança que ativam a motivação do colaborador, que é o incentivo, elogio, ser parceiro, dar poder à equipe, ao colaborador, delegar e acompanhar, não delargar, igual foi o exemplo que eu dei. Deixar participar do processo, fazer se sentir importante,
importar-se com a vida pessoal do colaborador. O plano de carreira também, ele deve ter o caminho a seguir, metas a bater e informar o que se espera do colaborador. Feedback 360 graus, não só o líder falar para o colaborador também falar para o líder. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aqui também. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais aqui as informações para vocês. Tomara a Deus que essa crise, essa pandemia passe logo e nós possamos voltar às atividades em sala de aula, mas não descarta essa questão de vídeo. Estou achando essa questão de vídeo bem legal, que vocês podem repetir o vídeo e tirar dúvidas que querem. Espero que tenham gostado. Deem o like aí, roda a vinheta.